Valendo! Estamos no ar! Deu certo? Tivemos alguns problemitas técnicos aqui, mas acho que agora deu tudo certo. Vocês que estão por aí, por favor, me digam se vocês me ouvem bem, se vocês me veem bem, que a gente fez um negócio aqui que é para melhorar a conexão. Então é para a live de hoje estar melhor do que as últimas lives em termos de conexão. Então, por favor, me contem nos comentários. Gostei que já começamos com 12 likes. Deixem seus likes aí, por favor, quem não fez ainda. Adoro ver os joinhas aqui. Temos 15 pessoas assistindo agora, ok. 16, número subindo. Tá ótimo, ouvindo perfeitamente. Beleza. Boa tarde, Laís, Marinéia, Cíntia, Carla, Patrícia, Úrsula, Marie, Paula, outra Cíntia. Muito bem, muito bem. Todo mundo me escutando perfeitamente, todo mundo me vendo direitinho. Maravilha. Deixa eu só ajeitar aqui. Ok, Viviane avisou que tá tudo certinho. Todo mundo com um caderninho na mão, porque hoje temos conteúdo. Aqui a gente organiza, mas não economiza conteúdo nenhum. Fátima chegando. Paula Guedes falou que tá ótimo. Maravilha. Boa tarde, Renata. Vânia, querida, que bom que você tá aqui. Muito, muito bom. Quero saber quem tá aqui hoje. Alguns nominhos eu reconheço de outras lives, eu reconheço do Insta, reconheço até de curso meu. Quero saber se você já me acompanhava antes, se você nunca interagiu comigo. Então já vai contando aí nos comentários. Se você chegou agora, se nunca viu nenhuma live, já vai me contando de onde você é, que eu sou super curiosa para saber esse tipo de coisa. Quem tá me acompanhando de onde? Tem gente que eu sei que tá aqui em Portugal, tem gente que eu sei que tá em São Paulo, tem gente que eu sei que tá espalhada pelo Brasil. E eu quero saber também quem viu a aula 1 e a aula 2. A aula 2 a gente já tirou do ar, já foi, mas a 1 ainda tá disponível no canal, então aproveita para ver quando acabar aqui. Se você não fez isso, se essa é a sua primeira live aqui conosco. Assisti as lives 1 e 2, hoje primeira vez ao vivo, legal, Patrícia, de São Paulo, primeira live da vida, sou um pouco nova por essa área. Oi, Fabiola, Renata viu 1 e 2, adoro. Balneário Camboriú, Santa Catarina, muito bem. Alguém não viu alguma live aqui? Laís assistiu todas ao vivo, Cintia 1 e 2, assistiu as 2 aulas. Tô em Portugal, sou consultora plus size. Legal, Marie, também tamo pertinho. Fabiola, primeira live. Renata de Minas. Janice 1 e 2. Muito bom. Acho que não tem ninguém aqui hoje que não conseguiu assistir uma das lives, né? Ótimo. Bom, se você estiver vendo a reprise desta live aqui de agora e não estiver vendo... Ah, a Paula falou que ela é de São Paulo, que é a primeira vez ao vivo que não viu as outras duas. A primeira ainda está disponível para quem quiser pegar essa gravação. A segunda já não está mais no ar, mas nós falamos de vários assuntos relacionados ao negócio na primeira live, na verdade aos estudos, como começar, como estudar. Essa ainda está disponível. E a segunda eu falei sobre o processo de consultoria em si. Para quem está aqui pela primeira vez na vida, para quem não viu essas lives, vou fazer uma apresentação mega resumida de mim hoje, porque a maioria aqui já me conhece. Então é o seguinte, eu estudo esse negócio chamado moda há 2 décadas, esse outro negócio chamado consultoria de imagem e estilo é a minha profissão há 1, e nesse tempo, entre outras várias coisas, eu publiquei 3 livros que são o Liberte Seu Estilo, o Manual da Consultora de Imagem e os 15 Passos para Desentulhar o Seu Armário. Por que eu tô fazendo essas lives? Por que eu tô compartilhando tanto conteúdo aqui toda terça-feira, de forma aberta, de forma gratuita neste canal? Porque tem muita profissional boa escondida dentro de casa, dentro do armário, se a gente pode até fazer assim
um trocadilho, uma analogia assim meio tosqueira com a área, mas a real é essa. Tem um monte de gente boa que não se sente segura e fez uma formação e não começou. A pessoa tá ali quietinha ou começou muito timidamente, tá dentro daquela rodinha que eu falo que não consegue cliente, aí não consegue praticar, e aí não consegue praticar porque não tem cliente, aí não faz, acha que não é boa, mas essa pessoa tem uma capacidade muito grande de atuar na área. Tem profissionais que já estão na área há alguns anos, mas sentem que podem melhorar. E o que acontece é que eu sinto que, além dessas profissionais, tem muita desunião no mercado que faz com que as consultoras se sintam mais inseguras. Eu tenho recebido muitas mensagens, tanto de pessoas que fazem mentoria ou supervisão, que leram o manual, mas de outras consultoras que começaram a me acompanhar a respeito da insegurança. Então essas lives são parte da minha contribuição para que essa situação melhore e nós todas possamos crescer juntas, porque tem bastante espaço e tem muita necessidade do que a gente faz hoje. Então essa é a minha contribuição para que esse mercado melhore e a gente cresça juntas cada vez mais. Coloca aí hashtag veterana se você já atua há mais de 4 anos, hashtag novata se você for recém-formada ou hashtag aspirante se você está namorando a ideia de vir para essa profissão, para eu ter aquela ideia de como que a gente está aqui nessa aula de hoje. Meu caso total, tô no armário, na bolha. Legal, Lauren, que você conseguiu acompanhar ao vivo. Eu moro em Aveiro, Portugal hoje, Patrícia. Carla, para começar. Marineia tá estreando aqui hoje. Uau, quantas mensagens chegaram ao mesmo tempo. Pera. Deu um boom no meu chat, me perdi um pouco. Lauren falou, eu sou essa pessoa, investi muito nos tecidos para coloração pessoal e ainda me sinto muito insegura. Eu tenho um vídeo sobre essa história da análise cromática no meu canal, que eu sempre recomendo que você assistam. Se você não viu ainda, quando você terminar aqui, você pode assistir. A Bruna tá falando que ela recebeu o certificado hoje, é bem assim, segurança total. Obrigada pelo carinho, Renata. Várias aspirantes, novatas, temos aqui veterana e novata. Eu adoro as veteranas e novatas. Eu sempre fico intrigada com esse tipo de resposta. Juliana de São Paulo está assistindo só agora. Laís, veterana ainda tentando. Veterana novata porque 2 anos e meio é pouco, ok. Veterana novata pode? Só me explica por que você está considerando veterana. Veterana, para mim, é a pessoa que já fez e atua, já fez a formação e atua ali há pelo menos 4 anos. A Fátima falou, tenho formação desde 2013, mas nunca consegui atuar em definitivo na área. Ok. Totalmente aspirante, acabei de colocar um brechó online para jogo. Futuro, brechó futuro. Mas quero explorar outras áreas na moda, mas medo de entender ou me contratar é enorme. Fica aqui com a gente, Luana, que a gente vai conversar sobre tudo isso ao longo dessas terças-feiras. Como eu comentei na aula passada, eu tenho tema para mais ou menos umas 70 aulas já e eu sempre recebo mensagens de outras coisas que vão para minha planilha para a gente falar. Assunto aqui não falta. Vânia novata, a Lauren falou que fez o curso de formação há quase 1 ano, Paula novata, Renata novata. Beleza, tenho uma ideia já aqui dessa divisão dessa aula. E se você não fez isso ainda, se você está aqui pela primeira vez, se cadastra no link que eu deixei na descrição aqui desse vídeo para receber a notificação das próximas aulas. Compartilha com a sua amiga consultora que fez o curso de formação com você e também está nessa insegurança, porque a ideia aqui é fortalecer o mercado cada vez mais. Eu estou te ajudando aqui com uma informação riquíssima, gratuitamente, e uma forma de você contribuir para isso é compartilhando com outras profissionais, compartilhando nas suas redes, chamando as suas amigas consultoras ou que querem ser consultoras, porque mercado bom é mercado que cresce junto. Eu acredito muito nisso. E o mercado de consultoria no Brasil, não só no Brasil, ainda está
no começo, essa é uma coisa que a gente tem que pensar. Não só no Brasil, a profissão de consultoria em si é uma profissão relativamente nova. Se a gente for pensar mesmo nos Estados Unidos, que talvez seja o mais antigo, é ali década de 70, mais ou menos, que isso começa a se organizar. Então, assim, a gente ainda tem muita coisa pela frente. Parece que 70 está muito longe, mas o mercado ainda pode melhorar bastante. Tem muito para a gente crescer, tem muito espaço para profissionais dedicadas, para profissionais que querem se informar, e quanto mais gente capacitada a gente tiver atuando, melhor para todo mundo, porque vai ter cada vez mais gente sabendo o que é a consultoria. Eu falei isso na Live 1, se eu não me engano, que parte do nosso trabalho como consultora é educar o mercado também, porque as pessoas não sabem o que diabos é uma consultoria de imagem, ou uma consultoria de estilo, ou a diferença entre consultoria, personal stylist, enfim, essa confusão toda de termos que acaba acontecendo. E aí, consequentemente, conforme o mercado vai sendo educado e as pessoas vão entendendo a importância dessa profissão e as possibilidades dentro dessa profissão, mais clientes todo mundo tem. Então a gente só tem que se fortalecer para que esse mercado fique bacana, para que não aconteça da pessoa ter uma experiência que não é muito legal com uma pessoa que talvez não tenha sido certificada e aí ela acha que, ah não, isso aqui não é para mim, ou ela não sabe o que é e não faça porque não é para ela. Se todo mundo se qualifica e se todo mundo cresce junto, é bacana para todo mundo. Então, meu foco aqui é esse. E assim, eu sei que às vezes parece que o mercado é pequeno, porque no começo as clientes custam bastante aparecer. É um caminho meio demorado para construir uma reputação no mercado, para construir a sua experiência. Isso não é da consultoria, é de qualquer área, é de qualquer empresa, de qualquer coisa que você vá seguir. Existe um caminho, não é de um dia para o outro, por mais rápido que tenha sido o seu curso de formação. Eu, por exemplo, tô aqui há 10 anos só na consultoria de imagem e eu passei por um monte de coisa, eu bati cabeça com um monte de assuntos, eu gastei uma grana e eu continuo gastando porque eu nunca paro de estudar para aprender as coisas que eu sei, as coisas que eu compartilho, que eu vim aqui compartilhar com você para encurtar o seu caminho, porque te passando esse conhecimento, a gente beneficia o mercado todo. Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu adoro. Na real, eu sou meio suspeita de falar, é um tema que eu adoro. Eu gosto de tudo. Eu vou falar muitas vezes, esse tema eu adoro, esse tema é muito importante. Então por isso que a gente tem 70 aulas na planilha programadas. Mas bom, real, eu adoro fazer isso e eu sei que muita gente tem dificuldade, mesmo que seja meio que a base da consultoria, né? Uma das coisas mais importantes que a gente trabalha na consultoria, que é a análise de referências imagéticas. Érica, que isso? Bom, na consultoria de imagem tem gente das mais variadas formações, eu vi que tem gente aqui que ainda está pensando se vem para essa área ou não. Pode ser que você tenha aprendido isso com outro nome, ou mesmo que você não tenha aprendido a fazer isso ainda, ou provavelmente não da forma que eu vou ensinar, mas é uma coisa super importante, então acompanha a aula que você vai entender. Pega o seu caderninho e anota, porque tem bastante conteúdo aqui de novo. E não se preocupa se você não entender de primeira, porque essa aula vai ficar no ar por pelo menos uma semana aqui nesse canal. E você pode rever algumas vezes. Não tem problema. Antes da gente começar, aquela pergunta para que eu entenda melhor como que eu posso te ajudar aqui hoje. Você faz isso com facilidade, essa análise das referências imagéticas, ou você ainda sofre? Quais são as suas maiores dúvidas quando você está analisando os exercícios de imagem das suas clientes? Já vai me contando aí nos comentários. Temos várias novatas, quase 10 anos de formação em moda, mas esse ano como empreendedora. Núbia, falei um pouco sobre essa questão da moda e da consultoria de imagem na aula 1. Te recomendo assistir se você ainda não assistiu, porque tem algumas diferenças ali. Cristiane é novata, mas também tem um brechó online, legal. Iracema é novata e curiosa. Psicóloga sempre atuei na área de RH e tem interesse em fazer uma transição de carreira. Bacana, Patrícia. Sou suspeita para falar porque eu amo a consultoria de imagem. Estou fazendo um curso de coloração pessoal e vejo que só isso é muito pouco. Ainda não sei se vou saber fazer de maneira correta. De novo,
O vídeo da coloração pessoal. Pensa que imagem é um quebra-cabeça. A coloração pessoal é só um pedacito que a gente trabalha. Eu trato a coloração pessoal hoje como a cereja do bolo, mas tem um bolo para fazer antes com a cliente, da gente olhar essa informação, Janice. Sheila, boa tarde. Novata, mas não recém-formada, porém menos de 4 anos no mercado. Só que é mais fácil estudar. O conteúdo é infinito e apaixonante. Essa parte é ótima. Adoro essa parte também. Me contem aí se alguém tem dificuldade para trabalhar com as imagens dentro da consultoria. Opa. Tem consultor que, inclusive, não faz a etapa de coloração pessoal, mas acho tão legal. Eu também acho uma ferramenta bacana, eu acho que pode ser uma ferramenta bastante útil, mas assim, se você não sabe o que você vai fazer com as cores, não é uma ferramenta que traz tanto resultado para cliente e acaba sendo caro para a consultora vender só esse serviço. Eu explico com mais detalhe nesse outro. Renata falou todas possíveis. Todas as dificuldades você tem, Renata? Não entendi. Bom, quando vocês vão me contando da dificuldade, porque eu quero saber quais são as dificuldades que vocês têm, eu vou olhar aqui daqui a pouquinho. Não só análises de estilo. A Laura me perguntou aqui, como assim as imagens dentro da consultoria? As análises de estilo? Então, análise de estilo é meio que uma das coisas que a gente faz. A gente tem análise de tipo físico, a gente tem análise de estilo, a gente tem análise cromática, enfim, tem várias coisas ali na consultoria que a gente avalia. Mas análise de estilo, muitas vezes, ela é feita por várias etapas diferentes, sendo uma delas algum exercício de imagem, alguma referência que você faça com a cliente ali. Me sinto mais confusa para elaborar o questionário e os exercícios. Tem perguntas-chave que facilitam essa análise do estilo do cliente? Então, tem exercícios que se combinam, Fátima. O que eu vou falar aqui hoje é uma das coisas. Renata falando, precisando aprender a lidar com esse quebra-cabeça. Vem com a gente, Renata, terça-feira, vamos aqui. Ok, Rafaela chegando, formou em 2015, aspirante porque ainda não atendeu, muito bom. Então, vamos lá. Eu não sei como vocês aprenderam, mas tem alguns exercícios que a gente faz com as clientes de pedir para que elas reúnam um repertório de um conjunto de imagens e esses exercícios eles podem ser os mais variados. E aí o que você faz com essas imagens, né? Quando você recebe essa informação da cliente, é sobre o que você faz com essas imagens que a gente vai falar aqui hoje. Também acho que tenho mais dificuldade na seleção de imagens para cliente do que a análise depois. Nunca sei se tem imagens suficientes e tal. A quantidade, essa é uma coisa importante. A quantidade depende muito do que a cliente está te mostrando de informação. Para mim, uma coisa ali entre 20 e 30 imagens já dá para trabalhar bem legal, mas eu não ponho limite, não. Vamos lá. Antes da gente falar sobre a imagem em si, eu só quero colocar alguns pontos importantes sobre essa aula aqui. Primeiro, tem várias formas da gente usar a imagem, como eu falei, como apoio na consultoria de imagem, na consultoria de estilo. Várias. Eu, Érica, tenho uns 5 ou 6 exercícios diferentes só com foto que eu faço ao longo da consultoria. Então, fora alguns que eu vou criando pelo caminho, quando eu sinto que vão fazer mais sentido para uma cliente, e cada exercício desses tem a sua função. Então, no que diz respeito aos dados, o que eu vou falar aqui pode ser usado pelo menos como ponto de partida para vários exercícios com imagem que você tenha aprendido, ou que você tenha criado, ou que você faça no seu atendimento com as suas clientes. Independente de como você trabalha a imagem, como você interpreta esses dados que eu quero falar. Segundo ponto, eu não uso só esses exercícios no Pinterest, que eu vou até abrir umas janelas de Pinterest aqui com vocês para a gente analisar. Eu junto o que ou a cliente gostaria de usar, que é o que eu vou tomar como base hoje com um armário, questionário e outros exercícios de imagem ou não. E eu faço isso por causa do terceiro ponto, que é não dá
para concluir qual é o estilo da sua cliente ou o conjunto de estilos da sua cliente, se você trabalha, por exemplo, com os estilos universais, só com base em um exercício de Pinterest. É fácil trabalhar com o Pinterest? É fácil. É gostoso trabalhar com o Pinterest? É gostoso. Mas não dá para fazer só isso. Por que não dá para fazer só o Pinterest? Eu faço questão de pontuar isso antes da gente chegar na análise de dados. Porque muitas vezes o que não aparece no mural aparece num questionário, aparece numa conversa, aparece no armário, aparece na casa da cliente, aparece em algum outro exercício que nada tem a ver com esse que você pode estar analisando, e de junção de referências, enfim, isso vai aparecer em algum outro lugar. E procurar as inconsistências é tão importante quanto o estudo de imagens. Eu vou repetir isso várias vezes, não só na aula de hoje, mas eu sempre vou falar sobre isso. Identificar o que não é tão importante quanto identificar o que é. Quais são as pontas soltas? Essas pontas soltas podem te dizer tanto quanto o estilo da sua cliente, quanto as coisas que ela já fala, não, isso aqui eu já adoro, isso aqui eu já me sinto bem. Só dando um exemplo muito básico para vocês, uma cliente de anos atrás me respondeu num questionário que ela detestava estampa, que ela não usava estampa, que ela não se via em estampas e vida que segue. Li ali o questionário e tal, e a gente vai fazer exercício visual, pá! Várias coisas que tinham ali que eram, sei lá, listradas ou de algumas outras estampas que ela tinha no armário dela. Já faz uns bons 4 ou 5 anos, eu não lembro exatamente o que tinha ali, se era listra, se era quadriculado, se era poal, o que era, mas era estampa. No vocabulário não técnico dessa cliente, estampa tinha um significado muito específico, e para ela estampa era aquelas estampas que ela não gostava, não era nem a estampa que ela gostava. E esse é só um exemplo do porquê que são necessários exercícios diferentes para que a gente possa chegar a uma conclusão com relação ao estilo da cliente, para resgatar o estilo da cliente. Tem coisa que ela ouviu na vida dela, tem coisa que ela acreditou sem checar, tem falta de repertório, de vocabulário, tem pressão que essa cliente sofre, tem a moda, tem o ambiente onde ela tá, tem um monte de coisa que se embaralha e você não consegue resolver 100% com oi, abre o seu Pinterest aí, junta umas imagens que a gente vai dar uma olhada e vai resolver o seu estilo de uma vez por todas. Eu tenho cliente que num primeiro momento, para vocês terem ideia, tinha um exercício de Pinterest completamente diferente também do que ela apontava num dos questionários, só que nesse caso era assim: quero ousar no questionário, eu preciso me diferenciar e etc. E aí quando a gente abria a referência era tudo preto, branco, neutro, rosé, cores pastéis. Tipo, nada a ver com quero ousar. Então é isso que eu falo sobre não ser só um exercício. Aqui a gente não tem muito tempo, porque é uma aula que eu pretendo dar, então eu tenho que organizar a informação, tenho que fazer esse recorte, mas tenham claro que é muito mais abrangente do que só isso. A gente vai analisar os dados. E bom, hoje a gente tem Pinterest, que pode facilitar muito a vida, mas esse exercício ele pode ser feito com outras ferramentas também. Quando tudo era mato, não tinha nem internet direito quando eu comecei, tipo, eu falava com as clientes por telefone. Não tinha iPhone no negócio, estava começando o iPhone quando eu comecei. Aliás, eu nem lembro se no ano que eu comecei já era mais comum o iPhone do Brasil. Eu acho que não, mas eu lembro que a minha primeira cliente pagante a gente falava pelo telefone fixo. Então, assim, não tinha Pinterest, mas nem sonhava com um negócio chamado Pinterest. Eu chegava na casa da cliente com uma sacolona de revista, de catálogo, para que elas pudessem fazer exercício de referência. E sim, eu chegava com a malinha de análise cromática e mais uma malinha ou uma sacolona, tipo shopping bag, alguma coisa, só com material para esses exercícios. Depois veio o iPad, a vida facilitou bastante nesse aspecto, mas mesmo assim, antes do Pinterest que a gente vai usar aqui hoje, muita água rolou nessa vida. O que eu quero dizer com isso? Que a internet tem os seus problemas, mas a internet é uma ferramenta maravilhosa e a gente sempre tem que estar atenta às maneiras que a internet pode facilitar o nosso trabalho. Então, assim, hoje eu tenho coisas no meu processo de consultoria que tem até automação que quando eu comecei eu nem sonhava. Só para vocês terem ideia, então fiquem sempre atentas a todas as redes, as ferramentas e etc. Quando eu estava planejando essa aula, por exemplo, eu já tive uma ideia de como que eu posso integrar melhor o Instagram no meu atendimento de consultoria. Então, olhem sempre as ferramentas.
Cristiane falou que nunca trabalhou com referências imagéticas. A Nubia falou que ela tem procura, mas não consegue fechar. Isso é tema para outra aula. Farei uma live em algum momento sobre como fechar essas primeiras clientes. E eu mesmo perguntar se fazia só no Pinterest. Não, não faz no Pinterest. Você pode fazer, assim, qualquer ferramenta que for mais fácil para você e que for mais fácil para cliente. Perguntas bem formuladas facilita na hora da gente identificar. Sim, mas não é só pergunta, não é só imagem. É tipo um conjunto de coisas que você analisa. Facilidade de análise imagética, sinto que ajuda a cliente a me ajudar em definir os objetivos que ela quer. Esse é outro ponto. O objetivo é uma coisa, a análise imagética é outra. Aprendi com revistas, mas eu fiquei na dúvida se a cliente gostaria de fazer recorte de revista. Particularmente, acho um trabalhão você ficar fazendo colagem com o cliente, recorta a revista e etc. Tipo, sejamos práticos. Procurem ferramentas que facilitam a vida, mas não há impedimento. Se a cliente gostar, se for um rolê mais terapêutico e tal, se funcionar para você e para o seu público principalmente, o importante é a informação. O que você vai fazer com essa informação? Tá, vamos lá. Vamos supor que você chegou lá para sua cliente e pediu para ela fazer um mural com as imagens do que ela gostaria de vestir. Aí você tá lá com as imagens de looks que agradam a clientes separadas. O que você faz com esse negócio? Primeira coisa que eu faço quando eu tô estudando as referências que agradam uma cliente é procurar por sensações. Eu sempre anoto que sensações aquilo transmite e eu deixo que a minha intuição, naquele conceito de intuição do Malcolm Gladwell que a gente falou, acho que até na aula 1 eu comentei sobre esse negócio da intuição, de você ter a informação armazenada em algum lugar e aquilo trabalhar, mesmo que você não pense exatamente na mecânica daquilo. Então eu deixo que a minha intuição trabalhe. E assim, aqui é caderninho de rascunhos, caneta na mão. Eu particularmente penso melhor fazendo uns rabiscos no papel e eu passo uns bons minutos para a tela anotando sensações, palavras, coisas aleatórias que me surgirem quando eu vejo aquelas imagens. Depois que eu fiz isso, eu começo a procurar por e eu começo a contar os padrões. Primeiro padrão que eu posso começar a procurar, não necessariamente nessa ordem, mas os padrões que eu procuro. Quais são os padrões de cores que aparecem aqui? Que tipos de cores aparecem? Quais são as cores em si que se repetem? Tipo, uma cor mais saturada, uma cor menos saturada, uma cor mais vibrante, é uma cor neutra, é uma cor colorida. Que essas informações de cores estão me dizendo? O que está se repetindo? Quais são os padrões aqui? Tem mais verde, tem mais vermelho, tem alguma cor que se repete, não tem cor que se repete? O que está acontecendo nesse mural para mim? Mesma coisa com linha. Quais são as linhas que eu estou identificando nessas imagens? Que linhas são? São curvas, são retas, são diagonais, são verticais, são horizontais? O que está rolando aqui com relação às linhas? Padrões de estampa. Quais são as estampas que aparecem? Aparecem estampas, são muitas estampas, são poucas estampas, são estampas grandes, pequenas, coloridas, com cores neutras. Quais são esses padrões de estampa, então, que eu posso ver? Tem algum tipo de recorte, algum detalhe que aparece com frequência nesses looks, decote, fenda, alguma coisa do gênero? Quais são as modelagens que aparecem mais aqui? É mais camiseta, ou é mais blusa com decote em V, ou é mais jaqueta. Que modelagens são essas que eu tô vendo? São modelagens mais soltas, são mais coladas? Como são as proporções? Tem alguma proporção que me chama mais atenção? Por exemplo, a maioria das imagens tem, sei lá, pantacur, pantalona, coisas que trazem volume para a parte de baixo do corpo, ou que trazem para a parte de cima, ou é bem distribuído, ou é mais reto, enfim, como são as proporções das informações dessas imagens? O que eu quero identificar aqui quando eu olho esse material é quais são os padrões que aparecem para mim, porque os padrões são informações assim que a gente identifica, a gente classifica e o padrão a gente depois pode encaixar em algum lugar e transformar aquilo numa estratégia para cliente. Mas se a gente não identificar quais são esses padrões desses elementos todos que eu falei, fica muito mais difícil. Então eu prefiro ir desmembrando mesmo, do tipo, sentar e, ok, quais são as sensações, quais são as palavras, quais são os padrões de modelagem, de cor e etc. Depois que eu faço isso, na verdade meio que durante isso já começa a me chamar a atenção, mas quando eu já fui pelo processo de anotar a sensação, de anotar padrão, eu começo a fazer um filtro. Que filtro é esse? Eu começo a procurar o que não se encaixa nesse mural.
De novo, tanto no sentido intuitivo quanto no sentido prático da coisa. Então, vamos supor que a pessoa tem um mural tudo preto, e de repente tem uma única roupa ali que é toda vermelha, que é tipo, da cabeça aos pés, o sapato, a calça, a blusa, a maquiagem é tudo vermelho e o resto do mural é todo preto. Aquilo está se destacando, de alguma forma talvez não se encaixe. Ou então a cliente tem esse mural todo cheio de preto, branco, estrutura e de repente tem uma foto de saia de tule com um laçarote rosa na cintura e sapatilha, enfim, uma coisa totalmente desconexa da outra informação. O confronto, ou melhor, o entendimento dessa informação vai depender de como você organizou o seu processo de atendimento e se o exercício de imagem é feito com a cliente ou se ela faz, te manda e depois vocês vão alinhar isso juntas. Mas é importante que você filtre essa informação, que você separe o que não se encaixa ali e aí depois você lida com essa informação para descobrir com a cliente por que aquilo foi parar ali num primeiro momento, tipo, de onde tá vindo. E no Pinterest tem um recurso de subpasta que, dependendo de como for o seu processo de consultoria, você pode usar, inclusive, criando uma subpasta, sei lá. Dentro dessa pasta do exercício, você cria uma subpasta de desencaixe, para você ter com facilidade a sua observação. Se você estiver começando a fazer isso, se você não tiver prática, ou se você tiver dificuldade de se organizar com as imagens misturadas, essa pode ser uma saída. O contra de fazer isso, e quem me conhece sabe que eu sou muito de falar os prós e os contras das coisas, porque o que faz sentido para mim não necessariamente é o que faz sentido para você, é que se você estiver analisando sem a cliente, quando você for explicar para a cliente o que você analisou e perguntar o que você tiver que perguntar sobre as inconsistências, é melhor explicar para a cliente com todas as imagens juntas, porque aí o que não se encaixa visualmente vai se destacar com mais facilidade. Então, ao meu ver, talvez você tenha que duplicar as imagens de alguma forma e não simplesmente separar, mas vê aí como fica melhor para você. Eu aprendi a fazer um teste de painéis de estilo sem dizer o nome de cada estilo e tem sido muito útil, decisivo até. Eu gosto e não gosto desses painéis, porque você nunca vai contemplar todos. Por exemplo, se você está trabalhando 7 estilos universais e a cliente tem um conjunto de 3 estilos, sei lá, ela é elegante, natural e sexy, e você tem 2 clientes que são elegante, natural e sexy, se uma odeia a onça, isso já mudou completamente o jeito que o elegante, natural e o sexy aparecem para ela. Então eu não gosto de entregar informação pronta. Eu, particularmente, de novo, é o que funciona para mim, é o que eu entendo como funciona, como facilita melhor, é deixar a cliente livre para trazer as imagens nesse exercício do que ela gostaria de vestir. Até porque muitas vezes ela... Opa, caiu! Ela muitas vezes tem uma pasta do Pinterest que ela já começou a salvar as fotos ali muito antes de pensar em fazer uma consultoria. A Cristiane falou, lembrei, no curso nós fizemos recortes com revistas, mas não foi usado esse termo de referências imagéticas. Eu não usava... Deixa quieto, obrigada, amor. Eu não usava o Pinterest, eu buscava imagens que dentro das informações poderiam servir de referência, a Cíntia falou aqui. Baralho de estilo é uma ferramenta que eu não sei se a que você está falando é a que eu conheço, Lauren. É um jogo criativo e as imagens facilitam esse processo. Talvez seja uma ferramenta... Bom, se tem 350 opções de look, é mais fácil de trabalhar do que só um mural. Então, pode ser interessante. Baralho de cor tem gente que usa também. Eu trabalho de um jeito diferente, mas eu acho uma ferramenta legal. Érica, às vezes percebo que a cliente tem dificuldade em escolher aquilo que ela usa, usaria. Eu gosto do estilo, mas fica bonito no outro e não nela.
Bom, é o que eu falei, eu tenho 5 ou 6 exercícios na consultoria ao longo do processo, justamente para blindar essas coisas. Cada um desses exercícios eu acho que daria uma live inteira aqui sobre isso, mas eu acho que só dela reunir ali, sem pensar muito do que ela gosta ou do que ela usaria, vocês podem conversar juntas sobre as inconsistências. A Norma falou que ela usa a pasta do Pinterest, legal. A Vânia falou também, não gosto de ficar presa apenas na receita de bolo. Tudo que me parecer receita de bolo que já for pronto, eu não gosto. Eu prefiro sempre voltar para a base. Por que aquelas informações estão ali e como que a gente analisa essas informações? É que nem análise cromática. Eu não sei o nome das 16 cartelas do sistema que eu uso de cor. Porque para mim não interessa o nome fantasia dessas cartelas, interessa o que isso quer dizer, qual é a mistura de cartelas que aquilo representa e como eu vou ter que explicar aquilo para cliente. Porque para minha cliente, se ela é, sei lá, acho que é Golden Autumn o nome de um, ou Firelight Spring, se eu não me engano, o nome de outro, tipo, nem tenho certeza do nome do negócio, vai fazer a menor diferença. Isso é detalhe, assim, fantasia, né? É um nome que não diz nada. Agora, ela saber, por exemplo, que ela é um verão que tem o outono como uma segunda cartela, ou se ela é um outono que tem o verão como uma segunda cartela, são informações diferentes. Então, eu, Érica, não gosto de nada que seja receita pronta. Eu gosto de facilitar, mas eu gosto de olhar muito para a base. Eu peguei uns murais aqui, eu até pedi no meu Insta hoje à tarde, tem gente que até me mandou mural que eu vi que já tá por aí, para me mandarem quem tivesse mural pronto. Eu tenho alguns murais aqui. Deixa eu ver o que eu consigo usar como exemplo. Eu acho que pelo horário eu só vou conseguir usar um mural de inspirações de looks. Eu vou tentar pegar 2. Mas vamos ver, porque eu ainda tenho outra aula me esperando. Então tá. Vamos olhar de sensações e de palavras. Eu vejo muita força, uma sensação barra palavra que me aparece aqui é uma questão do masculino, por causa desse tipo de ombro, de decote mais fechado, caimento mais reto. E masculino entre aspas, tá, gente? Sem aquela ideia antiga do que mulher tem que ser ou do que homem tem que ser, de masculinidade tóxica, machismo, nada disso. Só facilitando as sensações e as referências. Temos aqui coisa de força, mas com movimento também, talvez algum dinamismo, mais força, são palavras que me saltam. Aí tem algo aqui de natural que a gente pode até associar com o estilo diretamente. Isso aqui é uma coisa que eu demoro muito tempo para fazer, eu vou fazer esse muito rapidamente. Não é uma cliente, não é uma pessoa que eu já analisei antes, é só para ilustrar o exercício para vocês. Bom, aí de repente aqui já começa a ficar colorido, mas ainda tem um contraste, e aí começa a ter algo um pouco mais leve, tem força, mas tem uma coisa um pouco mais aconchegante nesses looks que me chamam a atenção. Aqui já entra algo um pouco mais sensual. Fenda, decote. Então, num primeiro momento, são coisas que me chamaram a atenção. Padrões de cores. A gente vê muito preto, muito branco, tem algumas coisas cinzas, tem uns tons lavados que ficam meio perdidos aqui também espalhados pelo mural. Então tem lavado lá para cima, de repente tem um lavado aqui. Tinha mais para baixo também alguma coisa com rosé. Aqui é claro, mas não estão necessariamente lavados. Talvez essa história do lavado aqui aparece um pouco mais, seja uma coisa, talvez, que eu anotasse depois como inconsistência, mas tem até que algumas opções. Eu precisaria fazer uma contagem, que é um outro passo que eu também vou falar com vocês depois sobre isso. Do quanto que isso está aparecendo no mural. Mas tem algumas cores aqui que me saltam, tipo, de repente tem um monte de força, e aí essas cores aqui são coisas que eu anotaria para estudar com mais calma depois e para conversar com a pessoa a respeito disso. Depois disso, na sequência que eu falei para vocês, eu anotei aqui a minha sequência para eu não desorganizar a aula, as linhas. A gente tem muita linha reta e muita linha diagonal de saída nesse mural. As coisas vêm bem retas, tem algumas linhas horizontais em alguns looks, horizontal, mas tem muito diagonal. Acho que o diagonal me sai bastante aqui, me sai bastante aqui.
Aqui também sai diagonal, até no jeito que o casaco é usado nessa foto, diagonal aparece bastante, mas assim, linhas bem retas, mesmo que alguns materiais sejam maleáveis, eu quase não vejo curvas aqui, pelo menos nessa primeira parte. Deixa eu ver aqui, bom, aqui tem a horizontal até pela estampa, mas aqui a gente já vê diagonal de novo. Talvez esse look eu olhe como uma inconsistência por conta dessa saia. Também já começaria... Vocês veem que, tipo, tem a sequência do processo, mas eu já começo a ficar de olho em algumas coisas. Esse look aqui também me chamou bastante atenção, porque com relação aos outros, principalmente os daqui de cima, ele não tem a mesma força. E eu perguntei pra pessoa, quando ela me mandou esse mural, se ela conseguia me apontar algumas palavras-chave. Eu não olharia esse mural simplesmente olhando, eu teria trabalhado contextualização para entender como que o repertório da cliente com relação ao estilo foi formado, eu teria feito outros exercícios, eu já teria feito um questionário, mas só para facilitar aqui eu pedi para ela me dar algumas palavras-chave. Então tem moderna, segura, capacitada, decidida, dedicada, e aqui a gente já tem uma mensagem um pouco mais doce, um pouco mais calma, tanto pelo cabelo, quanto pela jaqueta, pelo detalhe da flor, pela malha, então uma coisa assim muito mais calma, muito mais delicada do que essa força das outras palavras que ela coloca aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, isso aqui também talvez me salte, eu possivelmente separaria para conversar, para entender um pouco melhor. Mas temos várias linhas aqui muito retas. Tá vendo? Mesmo nesse material que é estruturado, e a gente vê até algumas poucas linhas arredondadas nesse colar, a gente vê primeiro o vertical do colar e a gente vê essa linha diagonal aparecendo muito forte nessa blusa. É a primeira linha que a gente olha aqui nesse look, provavelmente é essa diagonal. Então, as coisas mais retas aparecem antes. Bom, estampas. Vi aqui algumas estampas geométricas, esse detalhe aqui conta como uma estampa também, mas linhas retas na estampa também, como geometria. Tem algumas listras, se eu não me engano, isso aqui é um quadriculado, deixa eu ver de perto. Tem um quadriculado. Vou voltar aqui. Opa, valeu, Pinterest! Gente, perdi meu mural. Acho que eu tinha que voltar aqui. Tá, voltei. Bom, onde eu tava? Falei do quadriculado, que de novo é uma estampa com linhas retas. Aqui a gente tem alguma textura, também me chama a atenção essa calça. Alguma textura aqui. Esse brilho, mas a gente tem, ó, até no desenho do sapato a gente vê umas linhas bem fortes, bem geométricas, e aqui nessa blusa várias linhas diagonais, no próprio tricô. Aqui também já traz linhas retas na estampa, então listras muito fortes, listra aqui, listra até no símbolo da Adidas, que talvez seja uma inconsistência para a gente olhar, porque eu não vejo outras referências tão esportivas quanto essa que tem o logo de uma marca de esportes aqui. Talvez fosse algo que eu separaria para uma conversa, mas ó, listras, linhas diagonais. Então, até nas estampas, esse padrão das linhas retas, ele vai se repetindo. Eu não vejo aqui, por exemplo, nenhum floral, eu acho. Tudo tem alguma listra. Bom, estampa, olhei, recortes. O que a gente tem de recorte aqui como padrão? Vamos ver se a gente tem algum recorte. Tem aqui esse meio que recorte nessa calça, quase como se fosse uma ideia de fenda. Isso aqui não é um recorte no sentido de fenda ou de detalhe ou de coisas do gênero, mas ele aparece bem forte, quase que cortando essa imagem. Então ele me chama a atenção e de novo é a história das linhas diagonais. Esse aqui eu entendo porque ele tá aqui, mas eu já interpretaria como uma vontade de chegar num lugar que ainda precisa ser trabalhado. Também perguntaria sobre isso num processo mais longo e mais elaborado. Deixa eu ver, ó, aqui a gente tem uma fenda, mais para baixo eu vi que tem vários decotes, alcinha, decote diagonal, então tem esses, não tem muitos recortes nas roupas, mas o decote, a fenda é uma coisa que acaba aparecendo aqui. Bom, outra fenda, até já tinha falado dessa antes, deixa eu dar uma olhada rápida aqui, tá? Mais um recorte, um decote mais aprofundado.
Ok, deixa eu ver aqui. Mais do mesmo decote como padrão, outra fenda como padrão. Modelagens. Temos algumas modelagens aqui bem arquitetônicas, bem estruturadas, de materiais estruturados, de linhas geométricas, ou então os tecidos que são um pouquinho mais leves, eles também têm alguma estrutura, ainda que eles tenham um movimento, eles têm alguma estrutura, e as modelagens têm bastante essa questão do trapézio. Até entrando na parte da proporção, no geral as coisas estão bem distribuídas, por exemplo, aqui a calça tem corzona e tem amplitude na parte de baixo, mas a blusa toda geométrica, reta e branca meio que equilibra a atenção. A gente acaba vendo essa proporção quase que retangular em várias das imagens. Aqui o colete também deixando a silhueta um pouco mais retangular em termos de distribuição de informação, também está distribuído o mesmo volume embaixo e em cima. Aqui desce um pouco mais do que na parte de cima, quando a gente entra nesses decotes isso já muda um pouco, vai desviando o olhar mais para a parte de baixo. Então, como proporção, acho que eu não estou vendo quase nada aqui, que a parte de cima é mais forte do que a parte de baixo. Mas até a proporção é uma coisa geométrica, por isso que eu vejo isso aqui quase como uma inconsistência para a gente analisar com carinho. De novo, teria que ver outras informações dessa pessoa, fazer uma entrevista mais aprofundada, um questionário, outros exercícios, mas de saída eu poderia pensar a respeito desses detalhes. Bom, das proporções eu falei, acabei falando sobre o que escapa então. Então, essas coisas que acabaram me escapando. Algumas cores um pouco mais lavadas me escaparam, não necessariamente é uma inconsistência, mas eu pensaria sobre isso. Tô pensando um pouco no caimento desses tecidos, desses vestidos, porque são vestidos de malha que descem um pouco mais agarrados, ele não traz a estrutura, a geometria, a arquitetura, de certa forma, que as outras coisas trazem, então dentro de um processo eu compararia isso com outras informações, mas eu possivelmente separaria para conversar. Esse aqui também é algo que me chama atenção, esse me chama mais atenção. Esse aqui tá me chamando um pouco de atenção, eu provavelmente separaria, não tiraria do mural, se eu fosse tirar do mural para mostrar isoladamente, mas eu deixaria aqui na manga para conversar a respeito. E esse aqui também um pouco, que bastante malha e essa bota, tipo, não tem tanto a questão da arquitetura dos outros modelos. Esse aqui já me parece muito doce, essa saia parece um pouco quase como um romântico, mas tem uma ideia de modernidade nesse look, mas acaba sendo um pouco mais conservador, dependendo se você comparar com essas outras informações do mural. Então, quase como um romântico tradicional aqui nessa saia. Se a gente comparar, de novo, o contexto é importante. Eu tô olhando para as outras informações do mural e pensando nessa questão do quanto que as imagens mais, perdão, arquitetônicas acabaram aparecendo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Faz essas lives dos exercícios que tu faz. Bom, acabei de fazer isso, faz com exercício. Adoro a mistura do masculino e feminino. Priscila falou que é aspirante. Adorei esse mural. Deus, que trabalheira. Eu fazia. Então, seguindo a sequência que eu falei dos padrões, a sequência, na verdade, não importa. A ordem dos fatores não altera o produto, minha gente, mas é importante analisar, ao meu ver, essas questões dos padrões, das coisas que se repetem, enfim. Quais são as informações que esse exercício te entrega. E isso, na verdade, de padrão, eu analiso dados de absolutamente todos os exercícios que eu faço com as clientes. Eu trabalho com dado, não com imaginação. De novo, aquela história de quem cria o estilo não sou eu. Eu organizo a informação para que seja mais fácil para a pessoa que eu estou atendendo. Gente, vocês estão quietinhas? Fez sentido para vocês? Comenta aí se alguém procura padrão desse jeito, enfim. Tô chamando a galera para fazer cliente voluntário para treinar o olhar. Putz, cliente voluntário é importante, mas volta na aula 1 também que eu falo um pouco sobre isso, sobre os limites dessa história do cliente voluntário. Fátima, inclusive de treinar o olhar, você pode treinar de outras formas. Eu ainda, só para tirar uma dúvida,
Tô no ar porque tem gente chegando agora e eu tô na dúvida se o YouTube deu algum bug e voltou ou se ele tá me dando comentários agora. Mas sejam bem-vindas vocês que estão chegando. E eu ainda tenho coisa pra falar, que a Cristiane falou que adorei essa live, foi a minha favorita. Eu ainda tenho continuação desse negócio da análise de padrões, tá? Isso aqui foi só um exemplo para facilitar. E eu só fiz um porque realmente já são quase 8 horas e eu ainda tenho coisa que eu gostaria de falar aqui. Bom, depois que você filtra o que parece ser um extra ali, você qualifica as informações que ficaram. Ou seja, por que aquelas sensações existem? Você pode contar mesmo. Tipo, 1, 2, 3, 4, 5. Quantos de cada um desses padrões aparecem? Então, eu falei, por exemplo, daquele mural que eu estava analisando, que o preto, o branco eram cores que apareciam bastante. Tá, quanto de preto tá aparecendo nesse mural? Quantas fotos ele tem? Quantos looks? Você pode até fazer cálculo de porcentagem se você quiser complicar, senão você só faz lá, tipo, sei lá, aparecem 10, aparecem 15, 12, 20. O que tá aparecendo? Se você trabalha com estilos universais ou com alguma outra metodologia que organize o estilo, os estilos, essa informação de estilo por nome, anota com que estilos essas referências se conectam. Se você trabalha com essa metodologia de universal, por exemplo. Aqui eu vejo bastante do dramático, que era uma coisa que eu anotaria. Tem algo de dramático aqui muito forte pra gente começar a trabalhar. Depois, se realmente esse dramático é da cliente, se é só uma vontade, até que ponto é esse dramático, o que é factível na realidade dessa cliente, o que não é, que a gente vai precisar adaptar, outra etapa de atendimento. Mas anota também isso. Você pode também anotar em termos de linguagem visual, em termos de composição de mensagem mesmo. Tipo, ah, não, tá aparecendo, sei lá, mais preto na calça e na blusa aparece mais branco. Ou tem muito contraste, o contraste tem essa conexão com a força, ou tem muitas linhas diagonais, tem um certo dinamismo. Então, vai anotando essas informações e como são esses padrões e de que forma eles aparecem. Como eu falei, por exemplo, você pode ter uma cliente que é sexy e ela odeia onça. Eu não sei se eu cheguei a falar isso em alguma live, mas por alguns anos não, mas num ano da minha vida, eu cheguei a dar aula para umas 3 ou 4 alunas seguidas, que eram muito religiosas, daquelas religiões que você tem restrições de vestuário, que não pode usar calça, que só tem que usar saia, que não corta o cabelo, que tem que ser mais modesta na forma de se vestir, e essas clientes tinham um estilo sexy. Érica, por que você não trabalha com mural pronto e mostra lá o painel? Porque se eu mostrasse um mural do sexy para essas clientes e não trabalhasse no detalhe, para essas alunas, se elas fossem minhas clientes, e eu não trabalhasse isso no detalhe, isso era aluna de formação, a gente nunca ia chegar nesse estilo sexy, porque ela ia olhar para aquilo e ia ver um monte de decote, ela ia ver fenda, ela ia ver outras coisas que não são lá muito modestas e não ia conseguir se identificar, porque o sexy ali aparecia em outros detalhes, cada uma do seu jeito. Tinha gente, por exemplo, que gostava bastante de couro, tinha gente que gostava da tal da onça, tinha gente que era mais do brilho, mas sempre tinha algum elemento ali que a gente conectava com o sexy nessas pessoas, e se eu trabalhasse com um mural pronto, aquilo simplesmente não ia ser tão fácil de identificar. Então, além de como são esses padrões, é legal você anotar de que forma esses padrões estão aparecendo. Então, se eu tô no exercício de coisas que essa cliente gostaria de vestir, de coisas que ela gosta, gostaria de usar, e eu já tenho outras informações que eu colho na contextualização, eu também já começo a pensar em como isso se conecta com os outros objetivos, o que reforça, o que interfere, o que pode ser ajustado. Então, por exemplo, com relação à palavra-chave, moderna, segura, capacitada, decidida, dedicada, eu vejo muito essa questão da força. Porém, só que isso aqui eu só perguntei rapidamente. Ela me mandou um link e eu falei, me fala de 3 a 5 palavras-chave. E aí ela me mandou essas palavras-chave, até foi difícil, porque foi totalmente inesperado. Eu apareci no Insta e falei, me mandem murais, ela mandou. E eu mandei, não foi algo super elaborado, mas num processo, por exemplo, eu teria que destrinchar exatamente o que quer dizer cada uma dessas coisas para ver como se conecta. Mas, de uma forma geral, moderna, segura, capacitada, são decidida, dedicada, são mensagens fortes que eu vejo naquele mural. Tem algumas inconsistências, tem uma questão aqui dessas palavras se conectarem e talvez ofuscarem outras palavras que sejam importantes para essa pessoa, mas eu faria essa conexão também. E é importante que mesmo que você peça para sua cliente fazer esse tipo de exercício no tempo dela e depois ela te mande
O que eu, Érica, considero que é fundamental, que essa informação seja discutida com a sua cliente antes e depois do seu estudo e da qualificação que você vai fazer dessas informações. Especialmente quando a gente está falando de exercícios do tipo como você gostaria de se vestir, isso inclusive responde a pergunta de alguém que falou, mas e quando a cliente não sabe muito bem diferenciar? Essas conversas, elas vão te ajudar a apurar melhor essas informações. Ou então, que imagens você gosta. É importante verbalizar isso de alguma forma, porque às vezes a cliente escolhe uma foto por causa só do sapato, ou ela escolhe só por causa da cor, e tem alguma coisa ali naquela foto que ela não curte e você precisa saber daquela informação para não qualificar isso errado. Eu não tive tempo de fazer isso quando eu analisei esse mural, então pode ser que ali ela tenha pinado alguma imagem que eu falei que era inconsistente e ela fale, não, mas é que essa aqui tinha um sapato, ou tinha um brinco, ou tinha só uma cor que eu gostasse. Então é importante que isso seja trabalhado sempre em conjunto. Você pode pedir esse exercício para a cliente antes, mas peça para que ela te explique aquelas imagens do mural, depois você qualifica a informação e depois você conversa com ela, com a cliente, para alinhar essa informação. E aí você devolve as suas percepções, os questionamentos que forem pertinentes. E, como eu falei no começo, eu também comparo essa informação com outras ferramentas. Eu procuro o que se repete, o que é inconsistente, não só no mural, mas no questionário, no armário, na casa, na vida, enfim, da pessoa que entre dentro do processo. E eu procuro o que precisa de um ajuste, ou seja, alguma imagem que esteja quase lá, mas que tem algum desvio que não bate. Por exemplo, tinha uma imagem ali que tinha mais ou menos as mesmas linhas, mas aí de repente tinha se eu não me engano, acho que era um veludo que não aparecia tanto, tinha a questão das cores lavadas, que é até aquela imagem que eu falei que eu entendo porque ela tá ali, mas aquilo precisa ser trabalhado melhor. Então essa é uma coisa que eu consideraria como algo que precisa de um ajuste, um detalhe pequeno, que faria uma diferença grande quando no final a gente conseguisse transpor isso aqui para a cliente usar no dia a dia dela como informação prática mesmo. De novo, referência imagética é diferente de receitinha de bolo. Então, o que eu acho que é importante, que quando a gente usa as imagens, tanto para entender quanto para explicar para a cliente uma informação específica, a gente trabalha aquilo dentro do universo dela. Não é pegar uma foto e pensar que, porque ela separou um look, ela precisa de todas aquelas peças que estão ali usadas exatamente daquele jeitinho. Quanto mais perto você chegar da realidade da cliente, melhor. Mas às vezes tem uma imagem que não está 100% ali e, enfim, você não quer transformar a pessoa na modelo, na Instagrammer, sei lá que seja, na atriz ou whatever que aparece ali na foto da referência. Você só quer entender que informação tem ali e você vai juntar isso com quebra-cabeça de corpo, de análise cromática, do que quer que seja, que você esteja trabalhando dentro da sua consultoria para criar as estratégias. E bom, isso depende do processo, mas no geral eu dedico muito tempo para fazer essa qualificação, eu dedico horas. Porque eu só posso moldar isso de acordo com os objetivos da cliente quando eu sei exatamente o que eu preciso moldar. Então, vamos supor que eu olhe aquele mural e diga, putz, tá, em relação a estilo isso é joia, mas eu sei de alguma coisa que na vida da pessoa não vai rolar, sei lá, esse tipo de sapato. Ou a pessoa mora no Rio de Janeiro e tem um monte de saia e jaqueta de couro aqui, tipo, né? Não tá casando. Então, o que exatamente eu vou precisar moldar, a que eu vou precisar moldar, e eu vou esmiuçando essas informações. Isso é aquilo que eu falei, se eu não me engano, na aula 1 ou na aula 2, acho que foi na aula 2, que são as horas que as clientes não vêm, mas que a gente passa debruçada sobre o caso delas. E isso é um exercício, enfim, esse exercício do armário do que ela usaria, ou qualquer outro exercício de referência imagética, ou questionário, qualquer outra coisa que eu faça, todos eles, mas principalmente essa análise, essa qualificação de dados, que eu vou e eu volto durante o processo, porque conforme eu vou descobrindo coisas novas da minha cliente, ou que essas coisas vão se apresentando, eu talvez perceba mais coisas que estavam
tão escondidas ali no padrão que só vão ficar mais claras para mim uma vez que eu avance no processo. Então, de repente, tem uma coisa ali que não se encaixa para mim, mas quando eu chegar na parte de editar o guarda-roupa, vai ter uma ou outra peça que vão falar, vamos voltar ali naquela informação um pouquinho para trabalhar melhor e seguir em frente com mais qualidade nessa informação. A minha recomendação com relação ao tempo que você demora é justamente que você olhe em dias diferentes e que você nunca bata o martelo em uma sessão só. Então eu fiz aqui uma análise geral, foi um negócio que eu demorei, sei lá, uns 10, 15 minutos só para agilizar a aula para vocês, só para agilizar aqui, para ilustrar a informação que eu tô dando, mas se essa fosse a minha cliente, eu ia passar um tempão só anotando sensação. Depois mais um tempão só procurando por linha, depois mais um tempão só procurando por textura, por cor, por estampa, enfim, por cada um desses padrões para qualificar melhor, e eu ia comparar isso com os outros exercícios. Dá mais trabalho, gasta mais tempo, a gente já falou dessa questão do tempo, do dinheiro, do custo do trabalho, mas vai fazer toda a diferença no resultado. Eu já tive consultora me procurando porque a cliente não tinha gostado da identidade visual e essa foi uma pergunta que eu recebi em alguma live, inclusive, tá? Como você faz quando a cliente não gosta da identidade visual? Eu, particularmente, não tive esse problema porque eu gasto muitas horas na base. E aí, quando eu fui olhar o material, porque essa consultora me mostrou, o que ela recolheu na etapa de investigação e o que ela tinha apresentado como identidade, tinham vários detalhes que não tinham sido considerados para definir as estratégias, para construir essa identidade. Então aqui é um trabalho que vale a pena gastar tempo. E sim, com o tempo vai ficar muito mais fácil, você vai identificando as coisas com facilidade, mas sinceramente, mesmo quando isso acontecer, não se afoba. Perdão. Eu consigo fazer em minutos e com bastante rapidez, como vocês viram, coisas que antes eu demorava horas para fazer e mesmo assim eu continuo me dando bastante tempo porque eu não quero perder nenhuma associação importante e eu não quero ser traída por isso eu já sei. O isso eu já sei, isso tá fácil, é a pior coisa para quem quer evoluir, para quem quer aprimorar conhecimento. Então, se debrucem mesmo nessa informação. Ai, preciso de água. Tá tranquilo, maravilhoso, adorei. Laís, meu estilo foi um processo. Eu recomendo, inclusive no manual, que se você estiver presa num ponto cego, você peça ajuda de outra profissional. Eu atendo consultoras, eu tenho um formato de consultoria específico para consultoras, mas no meu caso, eu fui entendendo o que eu queria, mas eu não tenho nenhum problema que se eu estiver bloqueada, chegar em alguém e falar, vamos fazer uma sessão aqui, vamos fazer um processinho, porque eu preciso de ajuda para organizar, eu preciso que alguém cutuque as coisas que eu não tô a fim de ver sozinha. Tá tranquilo, adorei essa forma de análise, vou usar certo, legal, fez muito sentido, mas é muita informação para digerir. É o que eu falei, a live vai ficar aí por pelo menos uma semana, vocês podem anotar depois, rever, enfim. E provavelmente quem for assistir a gravação e voltar na gravação vai identificar mais coisas que eu, nesses poucos minutos aqui, identifiquei. Ah, entendi. Ela está falando que talvez o YouTube tenha colocado para a pessoa assistir desde o começo, não ao vivo, e a galera responde com atraso. Sheila perguntou, o gosto pessoal muda com o tempo. O que fazer para que a essência do gosto pessoal permaneça? Então, estilo não muda. A forma como o estilo se apresenta muda, mas o motivo pelo qual eu não gosto de mural pronto. Porque a gente tem que entender no detalhinho como aquilo está se apresentando para a pessoa no momento. Eu falo, inclusive, dessa questão do estilo mudar, do não mudar, de fazer a atualização da consultoria de imagem, do não fazer na aula 1. Então, Sheila, te recomendo assistir, se você não estiver assistindo. Não tiver assistido ainda, mas por isso que o objetivo é tão importante, porque você vai identificar o grupo, você vai identificar algumas informações e como aquilo está se apresentando que talvez tenha alguma alteração. E aí você vai entender qual é essa alteração e por que essa alteração existe. Se a alteração vem porque a pessoa foi mãe e reviu algumas coisas na vida dela, não só no sentido prático, mas no sentido emocional mesmo, é uma necessidade. Se a pessoa mudou de empresa ou se ela mudou de carreira, a necessidade é outra. Então a gente vai adaptando e atualizando. Se apresenta a cliente um plano de estilo, dossiê, você quer dizer, Angélica, alguns processos eu apresento, eu não tenho dossiê em todos os meus processos, inclusive esse é um assunto que eu quero falar com vocês agora.
Na terça-feira que vem, eu tô pensando se eu vou fazer uma live sobre planejamento de compras na consultoria de imagem ou sobre montagem de dossiê. Então, deixa aí seu voto para me ajudar a decidir. Da minha parte, eu já garanto que vai ser aulão, independente do tema que vocês escolham para terça que vem. Então, já se inscreve no link da descrição para ficar sabendo dos detalhes, para ter acesso a umas surpresinhas que a gente está preparando aí para as próximas semanas. Faz isso se você ainda não fez, tem um link aqui na descrição desta live, mas vota se você quer saber primeiro sobre planejamento de compras ou sobre a montagem de dossiê. Dossiê, ganhando. A Vânia falou que vai ver mais vezes essa live. Canal nosso, parabéns. Obrigada. Aula 2 não tá mais disponível, gente. A aula 2 ficou disponível por uma semanita. Tem que ser assim, ágil para assistir. Porque aqui é assim, eu me comprometo a entregar o melhor conteúdo que eu puder para vocês, mas eu preciso que vocês se comprometam em estar aqui conosco. Mas se inscreve na lista se você não fez isso no link aqui que está na descrição, porque talvez a gente libere aí um link off dessa aula 2 eventualmente de novo. Montagem de dossiê ganhando. Bom, ninguém quer saber da parte de compras. Todo mundo falando de dossiê, então, terça-feira que vem, no mesmo horário, neste mesmo bate-local, falaremos sobre montagem de dossiê na próxima aula. Gustavo, anota que é montagem de dossiê, porque eu acho que a ordem na planilha tá errada. Eu vou esquecer. Mentira, não vou não, porque vocês serão tão, assim, unânimes que eu não esqueço, não. Bom, gente, falei bastante. Tô até com a garganta aqui pegando e eu ainda tenho aula de curso aqui hoje mais tarde. Compras é interessante, mas você pediu para escolher. Tranquilo, gente. Teremos compras em algum momento, mas aula que vem, dossiê. Obrigada pelo carinho, Lu. Vânia, que bom que tá fazendo sentido para você. Agora a Paula botou planejamento de compras, porque a Paula é diferentona. Mas, bom, vamos ter planejamento de compras em outro momento. Por hoje tivemos isso, semana que vem temos dossiê. Qual vai ser a hashtag da live? Vamos fazer que a hashtag é depende? Porque depende, gente, depende é a minha palavra favorita. Teve gente que até zoou da história do depende na semana passada. Em algum momento acho que eu vou tatuar depende assim no meu braço. Então posta nas suas redes com a hashtag depende. E me marca pra eu ver também. Bom, semana que vem a gente tá aqui de novo, porque nessas lives a gente organiza, mas não economiza conteúdo nenhum. Estou te esperando, se inscreve para ficar atenta, quem sabe a gente libere essa aula 2 para quem se inscreveu na lista para ficar sabendo disso aí antes das aulas, das lives, enfim, tem as surpresinhas que a gente está preparando. E a gente se vê na terça. Muito obrigada por vocês estarem aqui de novo. E vejo vocês. Um beijão!